Boa noite, Brasil! Estamos aqui hoje para uma live um pouquinho atrasada, porque deu treta no meu telefone. Ele está até meio tortinho. Mas vamos receber hoje um ator incrível, que eu admiro muitíssimo. Vamos receber Heriberto Leão, que já foi Jesus, Santo Antônio, ET, boiadeiro, filho do diabo, piloto de avião, médico, ou seja, tem uma trajetória absolutamente incrível na televisão, no teatro, no cinema. Deixa eu só responder uma pergunta dele aqui rapidinho. Então, assim, esperando o Humberto chegar, para a gente se divertir aqui, viajar nos papos dele, nas histórias dele. Tem muita coisa para conversar com esse paulista de São José dos Campos, 48 anos, uma trajetória incrível. Só aguardando o Heriberto chegar. Então, se eu ver alguém ver o Heriberto por aí, por favor, me avisa. Viu? Muito ansioso por esse papo. Olá, Tracy. Olá, Estela, Sônia, Ana Paula, Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem teve uma live muito bacana da Priscila com a doutora Naida Mico. Essa semana também teremos live com a atriz Thaís Belchior, que tá em Gênesis. Amanhã tem minha live com Marcinha, vamos falar muito de Big Brother Brasil. Ou seja, semana animada. Oi, galera de Flor do Caribe. Central Thaís Reis, estou atrás da Thaís, viu? Central de novelas. Só aguardando o Humberto. Heriberto chegou! Heriberto chegou! Vamos recebê-lo. Olá! Rapaz, eu vi por aqui que você me mandou a mensagem, mas eu não tinha como responder. Mas aí eu falei, deixa eu ver o Stories de novo, aí tava lá, minha novela. Eu tô aqui... Se ajeitando. Me ajeitando. Deixa eu ver se fica melhor. Menina, assim. Eu tô um pouquinho torto, meio aquele seriado do Batman. Pois é, lembra que fica tudo meio... Essa é uma realidade diferente pra gente. Cara, pra mim é muito diferente. Eu brinco sempre aqui nas lives que eu faço que eu estou numa fase de adaptação, né? Porque eu sou da época que você ia encontrar o ator com o bloquinho, com o gravador. Eu lembro que na coletiva de Sensato Coração, foi numa casa bonita, que acho que era uma locação da novela. Aí eu entrevistei você perto de uma piscina e você é uma pessoa que fala muito com o corpo, né, Heriberto? Você fala muito. Aí você dando um passo para trás, assim, perto de uma piscina. Então, quase assim, caí. Quase caiu. Então, cara, essas tecnologias a gente tem que se adequar, não tem jeito. Mas, de qualquer maneira, brigadaço. Poxa, estou muito feliz de ter recebido você aqui. É um prazer, Jorge. Eu te admiro muito. Eu te acho um jornalista, além da sua competência e do seu conhecimento, você tem um grande coração. E eu acho que essa é uma questão que a gente pode até colocar aqui, né? A importância da gente ser gentil, a importância da gente amar. O amor é a grande força que deve reger as nossas vidas. E eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira cada vez mais. Por isso que eu aceitei de bate-pronto o seu convite, porque você é uma pessoa muito amorosa. Eu sinto isso sem a gente se conhecer tanto pessoalmente. Sim. Mas são muitos anos que a gente está junto de alguma forma, né, Jorge? Verdade. Não, e assim, você há de concordar, isso é para a vida. Né? A gente tem que procurar, de alguma forma, junto com informação, levar amor, gentileza, afeto. E ainda mais nesse período que a gente está vivendo, isso é mais do que importante. É alimento, sabe? Essa troca de afeto é alimento para nossa alma, porque senão a gente já tinha pirado. Total. E assim, Heriberto, vamos começar a falar de Malhação Sonhos, né, que eu acho que foi muito bem recebida por todo mundo, acho que principalmente por você. Eu acho que você recebeu essa novela com muito carinho. E aí vamos tentar, no papo aqui, fazer um passeio pela sua carreira. Tem muita coisa bacana. Aqui na abertura, eu não sei se você estava acompanhando, eu até brinquei, que você já foi Santo Antônio, Jesus, ET, peão, filho do demônio, piloto de avião. Eu acho que outro ator que tem uma carreira assim, de personagens tão diversificados como você, eu acho que só Sérgio Guizé.
Eu não consigo lembrar de nenhum outro ator que tenha tido uma carreira tão diversificada. Foi proposital ou foi o cosmo, o destino que foi te guiando? Eu acho que tem um desejo, né, dentro de cada um de nós que ele acaba atraindo determinadas coisas. E eu sempre gostei muito de ser muitas coisas, de ser um camaleão e de poder viver muitas vidas em uma vida só. E eu penso que eu escolhi essa carreira, essa profissão, além do meu chamado espiritual, poético, enfim, filosófico, porque eu a considero uma das profissões mais interessantes para uma vida na Terra, porque você consegue viver várias vidas em uma só. E você Sim. consegue aprender com cada uma dessas vidas que você viveu, né? Então, eu acho que nós, atores, nós temos a obrigação de sermos cada vez melhores como pessoas e de poder, de alguma forma, dividir isso e retribuir isso para o público, né? Por isso que, aonde eu posso ser autoral, que é no meu teatro e meus projetos pessoais, eu busco devolver ao universo esse aprendizado constante de viver tantos personagens diferentes em uma vida só e aprender com as suas habilidades, aprender com seus erros, com seus defeitos. E a gente vai se aprimorando, né? Enfim, em busca de um coração de ouro, que eu acho que deve ser a nossa grande busca, como diz o Neil Young, numa música linda que é Heart of Gold, que eu acho que é uma música que todo mundo deveria ouvir, prestar atenção nessa letra. Então, eu acho que acontece meio que por um desejo meio inconsciente também, sabe? Entendi. Não, e assim, você passa uma coisa pra gente de ser um ator muito intuitivo, de muito na emoção. Mas, por outro lado, eu sei que você é muito estudioso. Sim. Que você sempre leu muito, você pesquisa muito, você sempre se baseou muito de uma cultura de maneira geral, mas para personagens mais ainda. Como é lidar com essa situação de buscar muita informação, desenvolver técnica e trabalhar com emoção? É fácil manejar tudo isso? Talvez hoje, na altura da sua carreira que você está, talvez. Mas como foi essas descobertas na sua carreira? No início, realmente era mais complicado você se libertar de todo o conhecimento na hora da ação, né, do seu trabalho. Porque o que a gente tem que fazer mesmo eu acho que a gente tem que se aprofundar mesmo no conhecimento, não só do seu ofício, mas da vida, né? Para na hora você esquecer tudo e ser o personagem. Então, na hora, não importa o que você estudou, aonde que você, qual a sua opção, qual o seu método, né? Eu estudei em Nova York e aí eu tive acesso ao método do Lee Strasberg, né? Do Actors Studios, que é para na hora H você esquecer tudo. É que nem o Bruce Lee diz, né? O Bruce Lee, de quem eu sou muito fã também. Por isso que eu amo o mestre Gael, que também é um mestre de artes marciais. E a minha relação com as artes marciais, eu até gosto de praticar, mas ela é muito mais filosófica do que a ação em si. Ele sempre disse isso, que você treina absurdamente para na hora que você está lutando, você ser extremamente intuitivo, porque você não sabe qual vai ser o golpe que o seu oponente vai dar. No nosso caso, eu não sei como você vai falar a sua fala. Então, eu não posso estar cristalizado em um estudo muito cartesiano, porque mágicas e estranhezas acontecem na hora de uma cena, entendeu? Uma luz diferente, um câmera que te falou alguma coisa naquele momento, a própria direção. Então tem que estar muito aberto. E aí o Bruce Lee também fala que tem que ser como água. Eu acho que o ator ele precisa ser como água, né? Be water. Vem e aí você desvia, ou você abraça, ou você se afasta, mas ela pode ser forte, ela pode ser frágil, ela pode ser tudo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser água. E eu busco isso. Né? E eu imagino numa novela, em novela, que é uma obra aberta, essa água tem que estar lá pronta para tudo, né? Tem. Porque eu fiz lives aqui com vários atores que tiveram umas viradas tão inesperadas nos seus personagens, que eu sempre perguntei isso. É tranquilo ligar com isso? Porque você se planejou, foi numa linha, e você estudou, se dedicou, bateu o texto, e de repente, do nada, aquilo degringola para o outro lado. Aí muita gente me fala, a mim me incomoda, outros dizem, não, eu acho delicioso, eu acho que essa é a graça de se fazer uma novela, é lidar com esse inesperado, com esse imponderável. Então, são várias sensações que cada profissional tem de acordo com essa
essa verdade das novelas, né? Que você trabalhar com o imprevisto. Sim, eu concordo, eu acho maravilhoso, por isso que eu sou tão apaixonado pelo teatro também, porque o teatro, apesar de você fazer o mesmo texto, né, entre aspas, o mesmo texto, a mesma história todos os dias, a plateia muda completamente, porque a plateia tem uma energia que é um grande mistério, é como se ela se tornasse um corpo só, um grande olho te olhando e acompanhando aquela história. E nunca um espetáculo vai ser igual ao outro. Claro que na televisão tem, né, em novelas, é muito maior quando o teu personagem toma um outro rumo. Mas o prazer é muito parecido, né? Se você for proativo, né? De você falar, eu vou me virar aqui na hora, né? Pô, imagina, teatro ao vivo, imagina quantas coisas já aconteceram ao vivo que você tem que improvisar, você tem que saber como lidar com aquela situação. Eu gosto disso, porque a própria vida, ela não dá para ser controlada, né? Quem imaginaria que a gente estaria vivendo uma pandemia dessa? Exato. E o que fazer? Como se metamorfosear perante a vida, perante o seu trabalho, né? Eu acho que eu sou muito fã do Marshall McLuhan, que é o pai da teoria geral da comunicação, que vocês jornalistas conhecem melhor do que eu. E todas as profecias dele em relação à comunicação, elas estão se realizando, porque agora a gente está tendo esse encontro que já não é mais uma entrevista, é uma entrevista também, mas não é só uma entrevista, é um encontro afetuoso, porque eu estou isolado, você também está isolado, e a gente está falando com várias pessoas que estão conectadas ao mesmo tempo, que há 10 anos atrás a gente nunca iria imaginar isso. Então, essa adaptabilidade é muito importante. E você sabe fazer isso porque você está pleno aí, eu consigo te sentir daqui, entendeu? Nessa luz que você tem, e eu sou muito sincero, eu estou falando porque eu estou sentindo isso vindo de você. Então, essa adaptabilidade é o que nos faz fortes. E tem tudo a ver com a adaptabilidade de um ator numa novela e numa obra aberta também. E eu fico imaginando, por exemplo, eu falei que ia começar por Malhação, mas não cheguei lá ainda. Mas é que é tanto assunto que eu queria conversar com você. Uma peça como Jim, por exemplo, que é um personagem real, é um personagem de uma abrangência gigantesca, que exige atuação, música, uma intensidade imensa, ao vivo. Sim. Acho que Jim pelo menos no teatro, é o seu cartão de visita, assim, até hoje, né? Outros virão, mas como foi trabalhar com tanta informação, com tanta emoção, com tanto poder ao vivo? A minha relação com ele é muito antiga, né? E o meu desejo de fazer uma homenagem a ele, né? De eu trazer um Jim Morrison que eu enxergava diferente, um pouco diferente do Jim Morrison do filme do Oliver Stone. Isso me levou durante muitos anos a me aprofundar muito na obra poética dele. E tem uma grande coincidência que eu tenho um tom de voz muito parecido com o dele. Fisicamente a gente também tem uma certa semelhança. E eu realmente me conectei ao mesmo gênio poético que ele se conectava, né? Aliás, essa expressão gênio poético vem de um poeta que ele me apresentou, que se chama William Blake, um poeta inglês, de onde vem o nome The Doors, vem de um poema do William Blake que diz que quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é. E abrir as portas da percepção sempre foi um grande interesse meu. Eu sempre tive muito interesse nisso. Uma missão mesmo de vida. Eu quero abrir as portas da minha percepção. Eu quero enxergar além. E através dessa busca, a minha conexão com o Jim Morrison foi absurdamente orgânica, né? Então, tudo acabou acontecendo na hora certa e aconteciam coisas realmente inacreditáveis. Para você ter uma ideia, quando a gente se apresentou em Brasília, eu fui depois jantar com o pessoal da Rádio Rock de Brasília, que viu todo o nascimento do Rock de Brasília, da Legião Urbana e etc. E eles falaram, na primeira música, eu falei, eu vou embora, porque ele está cantando em cima da música, em cima da base, não é a voz dele, né? É playback. E aí eu percebi que não era playback, né? Ele falou, aí eu fiquei meio louco, como isso, né? Eu também não sei explicar.
Eu acho que tem umas coincidências a gente ser parecido, mas é uma busca e uma conexão muito, muito grande. E que quando isso acontece, aí a arte atinge patamares absurdos. A gente tem vários exemplos, tanto na televisão, quanto no cinema, e quanto no teatro, quando isso acontece. Agora, é raro acontecer dessa maneira, né? Mas eu penso que na televisão eu tive alguns personagens que eu consegui ter alguns momentos de uma conexão também desse tamanho, porque a novela ela é a longo prazo, né? Então tem um determinado momento, principalmente do meio para o fim, que não é mais você, é o personagem, entendeu? Você estuda, você decora, mas na hora ali o personagem escolhe como ele faz. Às vezes acontece logo de início, às vezes não acontece nunca. São mistérios. Mas São quando mistérios. acontece, aí sim. É uma magia, É uma né? magia. Exatamente. Agora, você nunca pensou em fazer a sua versão cinematográfica do Jim Morrison, da peça? Porque, assim, a interpretação do Val Kilmer é muito bacana. Não, é incrível. Tipo... assim, mas a sua é Jim Morrison, sabe? É impressionante como você é tão orgânico que a impressão que dava é que era Jim Morrison que estava realmente ali na frente das pessoas. Então eu fiquei muita vontade de ver você fazendo esse personagem no cinema também. Eu acho que isso pode acontecer, e eu te falo isso de primeira mão, nunca falei isso, mesmo porque isso está em algum lugar aqui em mim que você despertou novamente agora. Talvez isso aconteça, mas da mesma forma como a gente concebeu a peça, né? A peça, o Jim Morrison surgia, ele surgia dentro de um fã que achava que era a reencarnação dele, e aí ele era o próprio fã e ele se confundia com essa pessoa. Então, alguma coisa que não seja biográfica de maneira nenhuma, como não foi a peça, e que seja o Jim Morrison na idade que eu tenho hoje, ou que eu vou ter quando, entendeu? Então, nossa, genial! Né, como que seria o Jim Morrison aos 50 anos, né? Eu tô com 48, vamos botar aí 2 anos para a gente fazer esse projeto funcionar, acontecer. Então, essas coisas me interessam. Isso é ser como água. Você me fala algo e eu pensar, porque eu já pensei, mas eu coloquei já para outro lugar, porque... Ficou numa gaveta, né? Tá aqui numa gaveta. Mas em algum momento, porque eu posso fazer ele com qualquer idade, eu posso fazer ele aos 70 anos de idade, entendeu? Porque existe uma ligação, né? Verdadeira. Então, existe, gente. Tem muita gente aqui, Heriberto, inclusive, comentando. Ele é Jim. Passou tão rápido, não consegui ler o nome da pessoa. Não, a pessoa falou, não, ele é o Jim. Eu falei assim, gente. Esse Jim ali do teatro eu sou mesmo. Esse mistério, né? Mas eu gosto muito de poder viver muitas vidas em uma vida só. Realmente, assim. E tem outros personagens também que eu anseio viver. Eu tenho muita vontade de dar vida ao Tolstói, ao Leon Tolstói, o grande escritor russo, que abandona tudo, todo o sucesso, né? E vira, entre aspas, um camponês e começa a escrever outros livros que não os grandes clássicos da literatura mundial que ele escreveu antes. Eu tenho muita vontade de fazer algo sobre o Belchior também, mas que não seja biográfico, que seja compreender a essência e a alma dele de uma outra forma, como tenho pelo Raul, que eu estou fazendo agora, umas experiências aqui online. Então, são personagens que eu vejo como gigantes e que a gente pode subir nos ombros deles para enxergar além. E essa é a minha maneira de fazer a minha arte, somando, né? Não, aliás, você falando de Belchior e de Raul, eu acho você muito coerente. A sua coerência é uma coisa muito impressionante, porque tanto a sua participação no Show dos Famosos quanto no Popstar tiveram Belchior e Raul do Show dos Famosos. Para mim, foi as suas melhores apresentações. Eu achei a da Adriana Calcanhoto muito divertida também, mas Belchior, gente, Belchior é de arrepiar. O Raul foi excelente, mas o Belchior, porque assim, a gente, de uma forma ou de outra, a gente sempre acaba encontrando o ator ali em alguma. O Belchior, você desapareceu. E eu que vivi e conheci Belchior, foi uma coisa assim de emocionar, porque era o Belchior que estava ali. O Raul também, mas o Belchior. E você levou os dois também pro Popstar. E não levou Jim.
Não, não posso levar o Jim. Isso é de uma coragem, de uma coragem, porque ficou todo mundo assim, ele vai vir uma hora, esse homem vai vir Claro, na sua zona de conforto. sim, E não exatamente. foi, e não foi. Não, é um lugar que eu fiz uma apresentação do Doors no Superstar, mas aí era convidado. Era convidado, eu lembro. Foi Light My Fire. Eu tava fazendo o Ernesto de Tá Mundo Bom, eu tava de bigode e tal. E ali era uma mistura Heriberto-Jim, já não era o Jim mesmo, entendeu? Uhum. Porque o Jim é uma É outra outra coisa, mas eu coisa. não posso colocar o Jim Morrison para ser avaliado, entendeu? Porque não é coerente com a minha história com ele, né? Como se eu fizer agora um musical, um espetáculo sobre o Raul Seixas, eu também não poderia levar, porque aí você cria uma outra Ai, intimidade, sim, entendeu? Eu não acho justo, do meu sim. ponto de vista. Né? Mas o Belchior, no Show dos Famosos, Jorge, aconteceu alguma coisa ali. E eu vou te falar, o Ícaro, que foi o nosso grande campeão, que é um artista genial, para mim, a grande apresentação dele, que eu estava ali no palco, eu tinha acabado de me apresentar, não me lembro com quem que eu me apresentei nesse dia, se foi com o próprio Belchior, eu não sei, mas quando ele fez o Bob Marley, acontece alguma coisa assim que eu não vi, que é muito raro, entendeu? Você vê o gênio poético daquele artista que está sendo trazido ali, né? Sim. E isso aconteceu com o Belchior também. E eu recebi mensagens da família dele, assim, que me emocionaram muito, logo na sequência, porque ele havia falecido 2 ou 3 semanas, entendeu, antes. E ele já estava na minha lista, né? Então, ninguém esperava que ele iria nos deixar. Então, foi realmente uma coisa espiritualmente muito forte. Não, e as suas escolhas também são sempre muito, muito legais. Era Bob Dylan, Elvis Presley, Adriana Calcanhoto, Belchior e Raul Seixas. É, Essa é a sua diversidade musical também. sim, sim, eles são todos de alguma forma interconectados. Eu tento construir uma narrativa que poucas pessoas talvez entendam de uma maneira mais consciente. Você sacou, e eu sempre percebi que você tinha essa capacidade, por isso que eu gosto muito de você, porque são poucos, você em todas as suas colocações, porque eu te acompanho, eu me interesso pelo que você fala, porque eu gosto de você, isso não tenho o menor problema em falar isso, gosto da maneira que você escreve, gosto da tua visão, então me interessa o que você tem a dizer. Então eu sempre falo assim, ó, o Jorge Luiz, ele entende, entendeu? O que eu tô querendo dizer. Tanto que você chamou isso para cá, para nossa live, entendeu? Sim. Sem Ah, eu né? falar nada. Não, não tinha E como não chamar. Porque foi muito marcante. Agora, é difícil ser avaliado? é difícil, tem um lado nosso que é muito complicado, né? O nosso ego, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que você se torne cada vez mais livre também, porque você passa por tantas coisas que você acaba ficando com determinadas habilidades, entendeu? A tua armadura vai ficando mais forte, porque você não é só avaliado pelo júri, né? Você é avaliado pelo júri, você é avaliado pelos jornalistas, você é avaliado pelo público, você é avaliado por uma onda que parece que às vezes vira uma pessoa só e você não sabe. E você não pode acreditar em tudo. Ao mesmo tempo que você tem que saber ouvir, tem que ser crítico em relação ao seu trabalho, mas ao mesmo tempo você tem que saber o que você quer para também não ser influenciado de uma maneira negativa, entendeu? Deixando de ser você mesmo. Então, esse filtro, eu acho que é a grande sabedoria, né, Jorge? Até o que você escuta, o que você fala. Então, por exemplo, se você fala alguma coisa ali, eu vou falar assim, deixa eu prestar atenção nisso que ele falou, porque, pô, é sempre um cara tão proativo, é sempre um cara que vê de uma maneira tão profunda. Então, se ele disse isso, eu quero escutar. Agora, tem determinadas pessoas que estão sempre num outro tipo de crítica, que você já sabe que é uma outra sintonia, entendeu? É. E eu quero estar nessa sintonia fina de quem realmente está entendendo o que você está querendo dizer. Para você ter uma ideia, a primeira apresentação do The Doors foi massacrada pelo jornalista da Rolling Stone, entendeu? Ele faz uma meia-culpa
num livro até recente, deve ter uns 5, 6 anos. Ele fala assim, a banda não dura 2 meses, muito pretensioso demais. Você imaginar aquele menino caindo no palco, declamando poesia com músicas de 12 minutos, vai dar certo? Não vai. Por que deu? Porque era a verdade absoluta dele, daquela banda magistral. E eles são únicos. Ninguém tem o som do Doors. Ninguém consegue fazer igual, porque eles são absolutamente originais. Assim como os Stones são, assim como Bob Dylan é, assim como Elvis é, entendeu? Então, mas não é todo mundo que chega de primeira já agrada. Tem outros aí, o próprio Raul passou por muitas coisas. Belchior, então, Jorge. Belchior experimentou muitas fases difíceis e ele é talvez o maior gênio da música brasileira. A poesia do Belchior, ela é de uma grandeza absurda. E atemporal, né? E agora ele está sendo reconhecido, mas ele não foi tão reconhecido em vida, né? Então, não, assim, se você comparar com outros artistas do período dele, é verdade, ele não teve o reconhecimento que ele merece. Ele hoje poderia ter outra proporção. Mas ele vai ter muito mais ainda, porque ele ainda vai ser compreendido. Ele está sendo, mas ele vai ser mais ainda. Mas quando eu escolhi o Belchior para estar na minha lista do show dos famosos, eu não fazia ideia de que ele ia falecer. E eu sempre falei, eu quero tanto que ele assista, porque eu não vou fazer aquele Belchior de imitação que tantas vezes a gente viu em programas, entendeu? Eu vou fazer a alma dele, que é o que me interessa, entendeu? E aí ele faleceu semanas antes. Que coisa, né? Mas uma irmã dele assistiu e me mandou uma mensagem. E o que ela disse foi muito bonito. É isso, então, vale que não a pena tem ser você. É isso que não tem preço, né? Essa é a vitória que eu acho que o artista ganha. É esse tipo de retorno. Mais do que uma nota 10, mais do que, né, uma estrelinha. Mas eu fico assistindo vocês, eu acho que quem participa desses programas são muito corajosos, porque é uma exposição gigante, do show dos famosos principalmente, porque no Popstar é você lá cantando. Né? Então, assim, alguém pode gostar, alguém não pode gostar. Mas no show dos famosos tem caracterização e muita exposição. E você cantou, foi a Palo Seco, não foi no Popstar? Gente, que foi lindíssimo também, lindíssimo. Foi muito forte e ele me deu um presente maior ainda, porque eu não me classifiquei com a Palo Seco, mas aí eu entrei na repescagem, que era a semifinal, né? Era pra final. Isso. E assim, eu tinha essa bandeira de assim, eu preciso levar o rock and roll pra final, entendeu? E aí eu pude fazer o Homem Primata do Titãs, que aconteceu alguma coisa ali também. Que foi mais, foi porrada. Foi. Que aí eu fui pra plateia pela primeira vez, e daquela maneira, e aí foi uma catarse, e aquele dia eu nunca vou esquecer. Aquela semifinal, foi arrepiante. Eu consegui chegar na final com Belchior e Titãs, foi assim. E aí vale a pena todo o estresse que você tem, porque para todo mundo, você acha que é fácil chegar lá ao vivo? A gente está atrás, botando o ponto, entra um colega, vai outro. O público não faz ideia. Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que vocês possam imaginar é mais. E na final você escolheu uma música do Raul, que é maravilhosa, mas que não era tão conhecida. Né? O Raul tem um repertório com músicas mais conhecidas do que Aluga-se. Que foi outra ousadia sua, que você podia ter chegado lá e ter cantado um standard, um grande clássico, ia derrubar aquele auditório, mas você foi pelo caminho mais difícil. Por quê? Porque era o que eu queria falar naquele momento. A gente estava era 2019, e naquele momento as minhas escolhas elas têm muito a ver com o nosso momento, enquanto sociedade, enquanto civilização. Então, naquele momento, eu achava que que era aquele rock que eu queria levar, né? A solução para o nosso povo eu vou dar, lugar perfeito assim ninguém nunca viu. E é verdade, o Brasil é o país mais perfeito do mundo. Em termos de natureza, não existe nada igual. Assim como o Rio de Janeiro, para mim, eu não sou carioca, então eu posso falar, é a cidade mais linda do mundo, entendeu? O Brasil é o país mais rico do mundo, né? Nós somos um grande gigante, uma grande potência, né? E a gente precisa saber que nós somos o farol do mundo. É uma profecia sebastianista que eu acredito. Porque eu sigo o Padre Antônio Vieira, eu sigo o Fernando Pessoa, eu sigo Ariano Suassuna,
eu vejo o Índio de Caetano como uma canção sebastianista desse índio tecnológico que é o Brasil, que é o brasileiro, que é a mistura de todas as raças, mas com a tecnologia, com a ciência, com o conhecimento, entendeu? Nós somos imbatíveis. O que você joga na terra do Brasil cresce, brota, exatamente. entendeu? Então, eu não vou deixar que a luz se apague, como agora no meu computador aqui, que Deus está baixado, entendeu? Do que eu acredito. E o Eduardo Galeano, um grande escritor, ele diz que a utopia, ela é aquele horizonte mais lindo que você viu na sua vida e que você quer atingi-lo. E você vai caminhar em direção a ele, mesmo sabendo que você não vai chegar, porque é o horizonte, você não chega no horizonte. Mas a utopia é o caminhar. Então, esse caminhar, eu estou com 48, quando eu tiver com 58, eu vou ter caminhado mais, e ele vai ter se afastado mais, talvez, mas eu vou continuar caminhando e acreditando. E o que me trouxe até aqui para estar conversando contigo foi acreditar nisso. Aquele menino que fez o Santo Antônio acreditava que ele tinha sido escolhido por um arquétipo misterioso para viver o segundo franciscano mais, talvez, emblemático da história, né? Depois de São Francisco, né? Então, gente... aí vem o ET depois. Deixa eu só explicar, porque assim, para quem não sabe, a estreia de Heriberto na TV foi na novela Antônio dos Milagres, não era esse o nome? Que passou na rede CNT, em que Geraldo ele interpretava Geraldo Vietti, que ele interpretava o Fernando, que era um rapaz que contava a história de Santo Antônio. Então, a estreia dele na televisão foi como Santo Antônio, né? Seguido pelo ET. Mas, assim, é isso que você falou, eu acho interessantíssimo, Heriberto, porque foi uma coisa que eu escrevi na época, que o que parecia importar para você no Popstar era o caminhar. Perfeito. Era o seu desenvolvimento. Você não estava ali, se ganhasse, ótimo, que maravilha, que bênção. Mas que não, que era o seu caminhar. E por isso que eu achava que o Aluga-se era a explicação para isso, que a sua preocupação era o que trajeto você estaria trilhando naquele programa, naquele momento que você estava tão exposto. Então isso é muito bacana ver que é isso mesmo, que importa é o caminhar da gente. Exatamente. E aí eu encontro pessoas na rua e eu ouço rock salva, rock salva. Rock salva, virou bordão. Até hoje eu uso. Pois é. Eu passei só... eu passei para arte salva. Então, eu estou nessa também. A arte salva. E hoje, salvou. Você sabe que hoje eu estou com o amor salva. Hoje, no dia de hoje, me veio muito isso. Eu recebi uma mensagem do Montenegro e Raman, que é uma agência aqui do Rio de Janeiro, de atores maravilhosa. Já entrevistei o Marcos Montenegro aqui para o lançamento do livro dele, Ser Artista. Eles são maravilhosos. E eu nem sou do casting deles, mas a gente é muito ligado, entendeu? Eu gosto muito, muito deles. O livro também é maravilhoso. E ele mandou uma mensagem hoje falando isso, né? O amor salva. Eu falei, é isso, entendeu? Porque a gente tem que se metamorfosear no momento, entendeu? E está num momento de tanta briga, as pessoas não se escutam. E aí você vai para os grandes mestres, para os grandes avatares de todas as religiões, eles podem ser resumidos numa frase do Raul Seixas. Que eu acho que hoje essa frase ela tem um significado ainda maior, e você vai entender. Ele diz o seguinte: o meu egoísmo é tão egoísta, mas tão egoísta, que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Não tem para onde escapar. Você pode já ser uma pessoa que gosta de ajudar, porque quem gosta de ajudar sabe que faz bem para quem? Para você. Se você é gentil, é bom para você. A sensação de poder ser gentil com alguém é a melhor do mundo. Então não dá para entender por que as pessoas não são tão gentis quanto poderiam ser. E o egoísmo também. Então, assim, todo mundo é egoísta, todo mundo quer fazer sucesso, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser visto. Não é nem aparecer, se sentir amado, se sentir importante, se sentir parte de algo. E a gente se esquece que é ajudando que a gente atinge tudo isso. É esse olhar, é esse o amor. E aí lá vem Raulzito mais uma vez dar um banho de sabedoria na gente. Não, é engraçado você falar isso, que toda segunda-feira eu posto uma foto minha com alguma frase, com uma letra de música, e uma das que eu postei no ano passado foi mais ou menos isso. Você acha que eu sou bonzinho porque eu quero que todas as pessoas do mundo sejam felizes, bem resolvidas e bem amadas e em desenvolvimento positivo? Não, porque gente chata
não perturba a vida dos outros. Gente feliz, gente chata perturba, gente feliz Sim. não perturba. Exato. Gente bem resolvida não enche o saco de ninguém, não vai pra internet ser hater. Então, É assim, eu não isso. estou pensando apenas no bem da humanidade. É para mim que eu É quero um isso. suporte. E é isso. Exatamente isso. É esse egoísmo que a É gente isso. precisava alimentar, né? E aí a gentileza gera gentileza, aí toda ação tem reação, você deu amor, vai vir amor, você quer ser amado, entendeu? Ame, É, né? Você, exatamente. você quer ter algo, doe, né? Como diz a oração de São Francisco, São né? Francisco, exatamente. Ela diz tudo. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, que esse papo ia render tanto que eu não ia conseguir fazer 10% da live. Mas vamos falar pelo menos um pouquinho de Malhação Sonhos, que é uma Bom, das minhas temporadas favoritas, porque eu acho que o pano de fundo dela são dois assuntos muito importantes, principalmente para brasileiro, que é arte e esporte, né? E você é um homem que arte e esporte sempre fez muito parte da sua vida. Mas na série você é o esporte, sim. né? A importância que Gael teve para sua vida. O Gael foi a motivação para o nome do seu filho, Caçula? Sim, total. Foi, né? Total. O Gael, eu aprendi tanto com ele, né? O meu filho mais velho tinha 3 anos quando eu comecei a fazer o Gael, então eu era um pai muito novo ainda, né? A minha experiência com a paternidade. Aí esse personagem tem 2 filhas, É. e ele é viúvo, ele perdeu a esposa no nascimento da caçula, né? A Karina, e ele criou aquelas 2 meninas. E ele foi um campeão de K1, que é um grande campeonato, né? Que, enfim, pode misturar karatê, boxe, muay thai, enfim, são socos e chutes. Não tem o jiu-jitsu, o judô e tal, né? E aí, esse campeão se vê nessa situação e ele tem muita honra. Tanto que o lema dele é força e honra. Por quê? Porque não existe força sem honra. É outra coisa, não é força. A força mesmo, a força Jedi, né? Uhum. Ela vem da honra, ela vem desse lugar, desse olhar, que você tem a empatia por todos, você se importa com todos, você é honesto, você é íntegro naquilo que você acredita, né? Você é aquilo que pensa e faz, né? Como dizia o Raul Seixas também. Então, ele era um monolito de qualidades, mas tinha vários defeitos humanos. E todo mundo tem defeitos. E todo mundo erra. Ah, que bonitinho. Pulou aqui no colo, rapaz. Eles é que mandam. Eles é que mandam. Dando Total. beijo no pai, é isso aí. Falou de pai, tá aí. E tão humano, demasiadamente humano, com qualidades e defeitos. Esse personagem, ele foi ficando tão verdadeiro, tão real, e todo o nosso processo também de preparação, com todo o elenco, desde o elenco veterano ao elenco jovem, a gente virou uma grande família, todo mundo se ajudava muito. Acho que a gente aplicou isso tudo ali, através do Luiz Henrique, do nosso diretor, da preparadora, das preparadoras, tudo. A gente se amava muito e a gente se ajudava muito, a gente acreditava muito um no outro. E aconteceu alguma coisa ali também muito mágica. Então todos os personagens são muito verdadeiros. E no meu caso, o Gael, ele me trouxe tantas coisas maravilhosas e foi um ano tão incrível que a minha gratidão foi colocar o nome dele no meu filho. Porque quando acaba, Jorge, uma novela ou qualquer história que a gente conte, que a gente tem uma ligação muito forte, é uma despedida muito difícil também. Porque eu não sou o Gael, eu sou o Heriberto, né? E aí eu falei, ele vai ser sempre lembrado, vai ser o nome do meu caçula. Pô, e é um nome bonito pra caramba, né? Muito, ele tem significado lindo. Acho que é alguma coisa, o abençoado, o generoso. Tem a ver com generosidade esse nome, né? Que é tudo que a gente está falando aqui, né? A generosidade é a chave de tudo. Né? Porque o universo é generoso, Jorge. Imagine se o sol falasse assim, não, essa luz toda é só minha. Eu não vou dividir com ninguém. Não ia ter
palma para ele no arpoador aqui no Rio de Janeiro, não ia ter tantas pessoas falando, olha esse sol, esse pôr do sol, e nem, caramba, que calor é esse, olha esse sol. Ele ia ficar sozinho. Então, o Gael, voltando ao Gael, esses personagens que acontecem de vez em quando. Ah, a minha esposa mandou uma amiguinha aqui. Ah, meu Deus! Esse aqui é o Bob, que lindo! A gente encontrou com 2 irmãozinhos abandonados, bem pequenininhos, na estrada, numa estrada de terra. E aí a gente adotou o Bob e os outros 2 foram adotados por uma grande amiga nossa. E é isso. É esse amor, aí ele é né, lindo. É esse. Eu já fiz muito isso na minha vida. Eu tenho um aqui também que está aqui no chão, que apareceu na porta de casa, que eu abri, ele olhou para minha cara, abri a porta e falei, se ele entrar, ele fica. Ele entrou, sentou na porta da sala, ficou. Tá aí, ó. Por isso que você é o Jorge. Não teve jeito. Esse lugar, esse coração. A gente tem muita coisa em comum, né? É verdade. Agora, é uma temporada também assim com muitos assuntos muito pertinentes, né? Ela falou de sexualidade, preconceito contra a dança, no caso do menino, mostrou o problema do câncer de mama, mercado de trabalho. Ela teve uma gama de abordagens muito bonitas e foi muito bem desenvolvida. Não é à toa que são hoje os papas da novela das 7 do momento, que Rosane é a Rosane Schwartz e Paulo Raum, fizeram bom sucesso e Totalmente Demais, são maravilhosas. É uma temporada realmente muito rica. Muito rica. Muito. E lá... É um texto primoroso. É primoroso. Tem cenas lindíssimas suas. Principalmente, eu tinha também com a Bruna Ramu, mas com a Isabela Santoni, cada cena mais linda do que a outra. Ali havia um conflito muito grande, né? O Gael, olha a beleza desse personagem. Quando eu recebi, eu só agradecia. Falei, que personagem é esse? Que ele acha que a filha caçula não é filha dele, que a esposa que faleceu no parto o traiu com um colega de palco, por isso que ele odeia a Ribalta. E ela nasce loirinha, de olho azul. Ele fala, não é minha mesmo, deve ser daquele cara, parará, desse ator. E aí ele cria um ódio com esse personagem, mas que ninguém sabe ainda, né? Que está aqui atrás ainda. Então, até o final, quando o Lobão fala que ele é o pai, ele também acredita. Então é o Lobão mesmo, que ele achava que a atriz, a esposa dele, o traía, entendeu? Então ele tinha conflitos gigantescos, né? E ele não, ele sempre foi muito regrado, porque um lutador, como o Gael, muita disciplina. Ele tem muita disciplina. Então era um lugar ali, um dos melhores e mais robustos personagens que eu já li na minha vida. Isso eu posso falar em relação a teatro, todos os textos que eu já li, que eu já estudei, entendeu? E isso é Paulo e Rosane. De uma beleza... Não, e todo esse conflito que você tanto fala, apesar disso, nunca faltou o tema, digamos, da live de hoje, que é amor. Ele poderia ter o conflito que fosse, a dúvida, aquilo podia maltratar ele por dentro, mas amor nunca faltou para aquela menina nessa relação. Muito pelo contrário. Nunca. Tinha só dor dele de não poder dividir isso com ninguém, de não... A única pessoa que ele dividia era a Beth, mas também depois ela vai sair da casa do Gael, então ele vai ficar sozinho novamente. Eram os bonsais dele, os bonsais também. Que, aliás, foi uma ideia maravilhosa do Marcos Figueiredo, um dos nossos diretores, e que mudou também completamente ele começa a falar com os bonsais, enfim, e aí isso tinha uma relação com o Karate Kid, né? O bonsai, do mestre do Karate Kid, e aí depois Cobra Kai vem, faz o sucesso, que tá uma das séries mais vistas no mundo, e ela é posterior à Malhação Sonhos, né? E você vê vários elementos de Malhação Sonhos no Cobra Kai. Eu não duvido que eles... Porque, né, pelo menos a sinopse foi vista lá no Emmy, né, que a gente foi indicado e tal. Então, é tudo muito... Engraçado que eu falei isso pro meu filho. Meu filho é obcecado por Cobra Kai, ele tem 13 anos, e ele ficou indignado. Por que não tem a 4ª temporada? Ele quer ver a 4ª. Eu vendo a primeira com ele, eu não via a série toda, eu só via parte da primeira. Aí eu falei para ele, gente, isso me tem uma sensação de Malhação Sonhos. Que é uma muito. coisa meu que não pode. É fã, eu vi tudo com meu filho também. Não pode ser uma mera coincidência, gente. Não pode. Tem uma coisa ali de. Tem. De dar uma olhada ali.
Pô, e vai que Malhação Sonhos também pode, já que eles se influenciaram um pouco por nós, Sim, vai que a seria gente influencie também que eles incrível. façam Malhação Sonhos já mais velhos todos, né? É. Eu até comentei isso aqui com um ator que fez Malhação. Quem foi? Malhação em 95? Agora eu não lembro quem foi. Quando voltou no Vivo, eu brinquei. Por que não fazem esse reencontro? Aí ele, não, fazer um remake? Não, não é um remake. Como aqueles personagens, pelo menos os centrais, Pois é, estariam hoje vivendo esse momento, né? Seria incrível. Golaço. É. Mocotó, podia até brincar. Mocotó virou apresentador de televisão. Pois é, Entendeu? pois é. Ia ser muito divertido. Assim, eu queria. Não vai dar tempo de eu fazer 10% do que eu queria, mas assim, eu queria falar um pouquinho do Amor Está no Ar, que foi uma novela muito difícil na época, que não conseguiu ser entendida pelo grande público, como eu acho que ela podia ter sido entendida, mas você tinha um personagem muito incomum, era o João, que tinha sempre o mistério, ele é um extraterrestre? Ele não é um extraterrestre. Ele é ou não é? E acabou que vocês finalizaram a novela em Machu Picchu. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e dizer que se é verdade mesmo, eu nunca fui, se Machu Picchu tem realmente essa força, essa magia que todo mundo fala. E como é que ela bateu em você? Vá para Machu Picchu, vá para Cusco, assim que todo mundo tiver vacinado, vai para Cusco, e que tem uma culinária maravilhosa, e depois você vai pegar o trem e vai para Machu Picchu e fica embaixo lá em Águas Calientes, numa pousada, e você vai entender o que é a potência daquele lugar. Eu havia ido para Machu Picchu pela primeira vez quando eu fiz uma peça com o Alcides Nogueira, o autor de O Amor Está no Ar, Ventania, que foi minha primeira peça profissional e que foi um grande sucesso e que foi muito importante para a minha vida, né? E aí eu fui convidado, fiz os testes para fazer o João, e passei e fiz a novela. E aí quando a gente foi, né, foi enviado para Machu Picchu, porque os últimos capítulos eram lá, e eu já tinha estado lá antes da novela, quase que como uma preparação da novela. Acabou a peça, eu fui escalado para a novela e eu falei, eu vou para Machu Picchu. E fiquei lá um tempo, entendeu? Então, essa volta fez eu ressignificar toda a trajetória da novela, todas as dificuldades, inclusive, né, por ser um tema tão polêmico, a dificuldade do público entender exatamente o que a gente estava querendo dizer. Ali tudo fez sentido e tudo fechou, e eu apareço, o João aparece nos efeitos lá daquela época, em 1997, num lugar muito especial de Machu Picchu, do lado da cidade, né? E ele dá uma mensagem. E essa mensagem, ela tinha uma lenda de que ela poderia ser real mesmo. Independente de quem acredita ou não, existe um gênio poético que sempre buscou vidas em outros planetas. Não que realmente existisse ou existe, que ninguém tem prova disso, isso são questões muito pessoais. Não tem nem que entrar nessas questões. Mas a busca por vida fora do planeta é algo ancestral no ser humano. Desde que o primeiro ser humano olhou as estrelas e falou assim, será que tem alguém além de mim aqui? Então, nesse lugar, se criam as lendas. E aí a imaginação corre solta, né? E aí a equipe falava, eu ouvi falar que realmente uma pessoa, não sei de onde, teria recebido essa mensagem, parará, parará. E eu sempre conectado com o William Blake e o gênio poético, e falei assim, não importa o que é, o que não é, o que importa é que o gênio poético é esse. E a mensagem dizia para a gente se preparar, porque eles estariam chegando, para mostrar para a gente que nós somos um só em todo o universo. Então, ser um em todo o universo significa que o universo é amor. Sim. É como se a gente passasse para a Terra agora. Pandemia. Como vai ser após pandemia? A gente vai realmente entender que nós não podemos mais subjugar as outras espécies, os outros animais? A começar por aí. Sim. Quanto mais nossos irmãos, seres humanos também, que também são subjugados. Então, a fraternidade era a mensagem do Shontor, que ele se revela Shontor, né? O nome é Shontor, eu vi um de Orion, que são as Três Marias, né? Tem até hoje Aunitak, Mintaka e Aunilan, que são as três estrelas.
onde as três pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas, né? Então, essa ligação das civilizações antigas com as estrelas, Egito, Machu Picchu, a poesia, a arte, os personagens, os arquétipos, o gênio poético, tudo isso faz com que a nossa filosofia seja robusta, cartesianamente também, e a gente possa falar sobre isso de uma maneira muito sincera, e dizendo que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Quem disse isso foi Shakespeare e não eu. E realmente existe mistérios tremendos. E a arte é uma das maneiras que a gente tem de filtrar esses, ou compreender esses mistérios. Então, Machu Picchu realmente faz parte desse mistério, porque é algo impressionante a energia que tem lá. Ah, nossa, me deixou com mais vontade ainda agora. Mas Vá, sempre achei fascinante. Eu vá. vou. E para finalizar, queria falar só de umas duas novelas, que é o seguinte, que eu acho que são dois divisores de águas, que eu acho que a carreira do ator tem vários momentos que ele bota uma pedrinha assim, que são muito marcantes, né? Eu acho que Cabocla é Sim, uma novela muito marcante na sua vida. muito. O Tomé é um personagem incrível. E foi uma novela que você fez amizade com o Malvino e Sim, começou sua saga com Vanessa Giacomo, né? Gente, porque eu sim. estava contando, foram cinco, contracenando ou não, eles estiveram juntos em 5 novelas. É, É quase um karma, você e é, Vanessa Giacomo. é. Um Dharma, porque ela é tão maravilhosa. Exatamente, é um Dharma, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho de Cabocla e, se der tempo, você falar um pouquinho de Paraíso também, que é uma das É. novelas que eu mais gosto. É, esse meu encontro com a obra do Benedito Rui Barbosa, né? Foram três Sim, novelas seguidas, Jorge. Três novelas maravilhosas. Cabocla, Sim a Moça moça, e Paraíso. E Cabocla, eu passei por toda uma bateria de testes, e o primeiro teste no Jardim Botânico, com, sei lá, acho que tinha umas 20 duplas, uns 40 atores do Brasil inteiro, cai eu e Malvino juntos. Aí a gente ia fazer a nossa cena, e aí falaram, não, a gente teve um problema, vai ter que usar a câmera só 10 minutos, vocês podem esperar numa sala ao lado. E nós fomos, talvez, a única dupla que teve 5 minutos sozinhos. Porque, né, passavam a lista e tarará. E ali a gente se conectou, e a gente virou amigo em 5 minutos. Então, e a quando a gente dupla foi fazer... passou. Nós, E ali tinha alguma coisa também escrita, né? São esses mistérios. É. Foi o teste mais orgânico que eu tinha feito na minha vida até então, e tudo fluía de uma maneira muito magistral também. Foi um grande sucesso, e a morte do Tomé comoveu o Brasil É, inteiro. exato. E era a época das cartas, né? Eu me lembro do Globo recebendo a Kogut mandava para mim a quantidade de cartas que ela recebia, de e-mails e cartas, mas não tinha rede social ainda. Não. E ali eu percebi que aquele personagem era amado daquela forma, né? Que a morte dele foi... E aí depois, com Sim a Moça também, que é uma obra-prima, terminando com Dimas foi Paraíso, outra potência. Dimas outra também. potência. E era um personagem que declamava Castro Alves, né? Que era um abolicionista, né? Filho do barão, com uma escrava. Então tinha toda uma questão... Pô, uma profundidade absurda. Isso a gente está falando de 2006, é muito tempo Sim. atrás, entendeu? E ali também eu continuei crescendo como ser humano, compreendendo, e até chegar em Paraíso, que eu fecho a minha tríade divina com o Benedito Rui Barbosa, com o Fio do Demo, né? E que, além da lenda do diabinho na garrafa, ele era chamado do Fio do Demo porque ele via Deus na natureza, né? E a natureza foi demonizada pela igreja institucionalizada, né? Sim. E a gente precisa retornar a essa natureza. Então, assim, eu vou até aproveitar aqui e falar um pequeno poema do Zeca, que eu acho que é muito importante para o que a gente está vivendo hoje, né? Em que ele diz que ele tá com a sogra dele, a Cássia Kiss, né, a mãe da Santinha, que carrega uma imagem de uma santa, mas é brava e quer que a santa quebre a perna dele. Aí ela fala, você não acredita em Deus, não sei o quê. Aí ele fala assim, eu vejo Deus
no fio d'água que brota da terra e segue adiante, formando os rios e os mares. Eu vejo Deus na flor, eu vejo Deus nos animais. Aí ele vai indo e dizendo que ele vê Deus na natureza, nos animais, né? E acaba a novela quando o Fio do Demo e a Santinha, olha só que coisa linda, É né? lindo, lindo. Essa dualidade, dessa oposição, eles se beijam, eles ficam juntos e acaba com um poema, né? Do Benedito Rui Barbosa, que também é um poema espiritual, é um poema que resume tudo. Assim como o Pantanal também tem o poema do Berto do Rio, que termina o Sim. Pantanal, que é mais atual do que nunca. Né? O homem é o único animal que polui a água que ele bebe. É. Nenhum animal suja a água de onde ele bebe. É. A gente faz isso. Então, assim, precisa ter uma grande revolução de consciência. Mas já tem muita gente com consciência. Eu acho que a gente tem que se unir. Por isso que eu acho que essa hashtag aí, sei lá como é que chama, que o Montenegro, Raman estão lançando, que é assim, o amor salva, é isso. É isso, é Já verdade. partiu. Eu comecei no rock, depois eu concordei contigo, que é a arte que salva, e agora é o amor que salva. Então, é arte com amor, entendeu? É o rock com amor, é qualquer coisa que você faça com amor. Com amor. É. E, Heriberto, o que a gente pode esperar para você agora? Você está no elenco de Além da Ilusão. Que é uma novela. Não é isso? Linda. Mas linda, é muito linda. Eu agradeço muito ao universo de ter conspirado para eu estar nessa novela, porque ela é absurdamente coerente com toda a minha trajetória, com tudo que a gente conversou aqui. O meu personagem é um personagem muito bonito, muito especial, e ele é mais do que bem-vindo ao público na pós-pandemia. Tudo que ele fará e dirá será de suma importância para esse novo processo que a gente vai entrar de evolução. A gente tem que ir para outro lugar, a gente Sim. tem que dar um avanço. Não dá para ficar como a gente estava antes, não. Sim. E o texto da Alessandra Pode é realmente assim, toda história é maravilhosa, todos os personagens. Você tem o Rafa Witt fazendo um mágico com uma história belíssima. Enfim, eu não posso ficar falando muito aqui, Claro, mas assim, é a novela. Jorge, só, guarda, o Heriberto, durante a pandemia, falou, é a novela. É muito bom saber que sempre há uma luz no fim do túnel. Nós teremos... Aliás, Jorge, eu queria indicar também o Instagram do Pedro Vasconcelos, que é o nosso diretor artístico, que eu conheço há muito tempo. Admiro muito o Pedro, já trabalhamos juntos, em Paraíso, inclusive, ele foi diretor-geral de Paraíso. E outras novelas também que eu fiz com ele, e outras novelas dele que eu acompanho. O Instagram dele, que é Pedro Ponto de Virada, tem me ajudado muito durante essa pandemia, ajudado muita gente. E também é mais um motivo para eu agradecer ao universo, porque até o diretor de Além da Ilusão, né, além de todo o talento dele como diretor, o que ele está devolvendo para as pessoas da jornada dele, da trajetória dele, é muito amor. A gente fala muito desse amor que a gente está falando aqui, dessa generosidade, porque é através da gente descobrir quem a gente realmente é, da gente ser quem nós somos, da gente compreender a nossa lenda pessoal, a nossa jornada pessoal com amor, com afeto, com empatia, com generosidade, com fé e acreditando que esse amor é a maior força que existe no universo. E ele fala sobre isso também. Então, eu espero de Além da Ilusão uma potência criativa conectada a essa sabedoria do amor. Por isso que eu maravilha. Só agradeço. Vou até deixar o arroba dele quando eu terminar a live, vou deixar salva para todo mundo. Eu também não conheço, para eu também conhecer. Cara, você vai gostar muito, cara. A palavra agora é gratidão, além de amor, gratidão. Obrigado demais, demais, demais. Estava com muita vontade de fazer essa live com você. Estava há muito tempo pensando, pô, Heriberto é um cara tão na dele, não, é difícil, quero um motivo para chegar, finalmente tive, ainda vem a vida da gente aí também, que você faz uma participação mais na reta final, uma participação tão bonita. Então, assim,
Teremos muitos de Heriberto Leão esse ano, graças a Deus. E, cara, obrigado por esse momento. Foi maravilhoso. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui também. Muito obrigado. Galera, a live, se tudo der certo, ficará salva, viu? Heriberto, carinho de coração. Muito obrigado. Muito amor. Jorge, muito obrigado por tudo. Me fez muito bem estar aqui com você. Eu gosto muito de você. E você, para mim, é a certeza de que existe uma possibilidade real de uma união entre artistas e jornalistas, dessa união verdadeira e sincera, capaz de levar ao público a mais alta frequência que a arte pode atingir. Porque a gente precisa de vocês. Obrigado. Gente, eu vou encerrar a live antes que eu chore, tá? Mas valeu, querido. Obrigadão de coração. Fiquem bem. Beijo, meus Obrigado, anjos. Fiquem Jorge. bem. Tchau, querido. Fiquem bem. Todos os seus também. Um beijo. Obrigado. Tchau.